Akira é um nerd de 31 anos, solitário e com o cérebro apodrecido, que não tem nada em seu nome. Usa meias velhas e dorme com travesseiros de anime, como muitos de vocês. Vive sozinho porque sua mãe era muito gorda para a foto do passaporte e foi deportada. Depois, seu pai saiu e nunca voltou, mesmo já tendo leite na geladeira. Ele deixou Akira por algo totalmente diferente. Em uma noite, sua vida miserável mudou completamente. Transportado para outro mundo, virou o poderoso Lorde Demônio. Com habilidades incríveis e charme irresistível, formou um harém e derrotou monstros de nível S com um golpe. O anime começa com Akira, um jogador habilidoso e programador famoso, criador do jogo Infinity Online. Ele é conhecido como o melhor jogador do jogo, que se veste como um poderoso chefe da máfia Demon Lord, e é o administrador do jogo. Ele tem um poder infinito de subir de nível, mas agora, depois de 15 anos de fama online, ele estava tão entediado de ser um Brock burro. Então, vemos Akira olhando para seu monitor de jogos, pois estava na hora de ele fechar os servidores para sempre e acabar com tudo de uma vez por todas. Então, depois de deixar de lado os lenços de papel usados e o frasco de loção, Akira olha para a tela do computador e espera pela hora de encerrar o jogo. Ele termina a contagem regressiva do servidor e pensa nos bons momentos desenvolvendo o jogo, então pressiona Enter. Mas, ao chegar a 0, Truck-kun hackeia seu computador e o leva a outro mundo. Uma luz brilhante pisca, e ele voa por um portal com uma voz feminina dizendo algo sem sentido. Depois, ele abre os olhos e acorda em uma vasta floresta verde. Ele percebeu que algo estava errado, já que Bro nunca saiu de casa. Ficou impressionado com o vestido que parecia de chefão da G-Mafia M, e se perguntou de onde ele tirou aquelas roupas. Levantou-se para ver seu reflexo na água, e surpreendentemente, estava no corpo de seu personagem do jogo Infinity Online, o chefe da máfia Demon Lord, Kunai. Estava irritado porque queria deixar o jogo, mas agora ele é obrigado a ser seu personagem online, preso nesse mundo de patos com cérebros apodrecidos, sem saída. Ele surta, se pergunta por que está no corpo desse velho senhor dos demônios, e verifica seu casaco para ver se há facas escondidas, como o personagem que criou. Então, se questiona se está em seu próprio jogo, grita privilégios de administrador, e uma tela se abre à sua frente. Ele digita a senha esperando sair do jogo, mas a tela indica que ele não cumpre os requisitos para acessar todos os recursos. Vendo isso, Akira decide lidar com isso depois, e começa a fumar maconha, resmungando que deveria ter assistido mais recapitulações de anime para saber o que fazer nessas situações. Nesse momento, ele nota uma pequena garota de cabelos amarelos andando atrás dele, e descobre que ela é uma grande fã do Dr. Desrespeito. Ele pergunta se ela é peluda, ou entende a linguagem humana e de quem fugia. Então, um monstro enorme aparece com seu grande guiate. Akira diz que não lembra de projetar tal monstro, e pergunta à garota se é seu pet, mas o monstro ataca. Ele fica tão furioso que o atinge com seu ataque especial de faca, mandando-o de volta ao inferno. Ele pensa que o mesmo vale para a garota, e se pergunta se este é um mundo diferente do jogo. Após vê-lo atirar em um grande demônio, a garota cai de joelhos, implorando para que ele não a coma, chamando-o de Lord Sama. Akira diz que é um cara normal, e não quer arruinar sua vida, então recusa a oferta. Ele pergunta sobre o demônio, e ela diz que se chama Geral, um demônio forte selado sob proteção, as ruínas locais. Ela se apresenta como Akau, e revela que estão no reino da luz sagrada, onde adoram o querubim sagrado. Diz que o grande querubim selou o demônio derrotado e lidera a igreja que governa o reino. Akira acha isso uma besteira do seu mundo, e se pergunta por que foi convocado. Ele pensa se Kunai foi convocado, e se ele foi arrastado por algum motivo, mas decide pensar nisso depois. Então, ele pede para ela se limpar, e compra sabão e toalhas na loja de itens com sua tela de administrador, gastando 5 pontos de habilidade. Agora tem 40 pontos sobrando, e se pergunta como ganhar mais, pois são necessários para aprimorar suas habilidades, como no jogo Infinity. Ele pergunta a Akau se ela sabe onde o demônio foi selado. Ela diz que foi no Santuário dos Desejos, perto da floresta. Akira olha para o sapato quebrado, e pede que ela suba em suas costas e o guie até lá. Ela hesita por ser impura, mas ele diz que tudo bem. Isso a emociona, e ela confessa ser uma criança indesejada que sempre tentou agradar a todos. No vilarejo, ela trabalhava como operária de gestão de resíduos, mas isso levou as pessoas a chamá-la de fedorenta e nojenta, mantendo distância. Quando o demônio pediu um sacrifício,
Todos a expulsaram para salvar a própria pele. Ao ouvir isso, Akira afirma que ela não é suja, que os moradores são racistas narcisistas, e agradece a ajuda dela. Assim, eles chegam ao santuário, e Akira logo sente o cheiro de morte vindo de dentro. Ele pede a Akau para esperar fora, e entra, vendo muitos cadáveres no chão, diante de uma estátua. A estátua começa a falar, dizendo que já concedeu muitos desejos, mas este será o último. Akira pergunta se foi ela quem o chamou, e ela responde que foi o desejo das pessoas ao seu redor. Ele pede que o Lorde Demônio seja convocado. Então pergunta se ela invocou o outro demônio, mas ela diz que ele se rebelou e tentou impedir a invocação matando pessoas. Depois, foi morar na floresta e pediu sacrifícios aos aldeões. Akira pergunta se ela pode mandá-lo de volta, mas ela diz que isso iria contra o desejo que concedeu, então não pode. Mas como é sua última hora, ela concederá. Ele entrega o anel, ela vira pó e desaparece. Ele olha para o anel de caveira e diz que não é qualquer mocinho. Com a estátua sumida, decide partir e pensa no próximo passo. Pergunta a Akau sobre cidades próximas e pede um mapa, mas Akau sugere acompanhá-lo, já que não pode voltar à aldeia. Ele reflete e, lembrando que não há FBI aqui, aceita que ela se junte ao grupo. Depois, eles vão à aldeia de Aku para pegar suas coisas. Mas Akira vê Aku sendo discriminada pelos aldeões. Ele tem pensamentos sombrios sobre a destruição do anel, mas resiste e age para salvar. Então, fuma um pouco e incendeia uma casa dos aldeões como punição, fugindo com Akau. Ele usa toque no jutsu para animá-la, e os dois seguem para a capital sagrada para começar sua nova vida. Ao passar por um canyon, eles fazem uma pausa, e Akira retira caixas de itens mágicos que se fundem para invocar uma base completa. Ele explica que esses são pontos de salvamento super resistentes no jogo, a única forma de sobreviver como FK. Ele entra com Akau, toma um banho e vão para a cama, enquanto Akira diz que um dia construirá um resort e um castelo para eles viverem. Durante o caminho, eles são emboscados por um grupo de bandidos que parecem estar esperando pela passagem de uma das donzelas sagradas deste reino, chamada Luna, através de seu território. Inicialmente, eles pensam que Akau e Akira possam ser uma isca preparada pela donzela sagrada, mas decidem atacá-los de qualquer maneira, na esperança de afirmar seu domínio na região. Eles iniciam um ataque surpresa, utilizando algumas lanças e flechas. Mas Akira consegue Ele bloquear acredita que no todos jogo os ataques é necessário com um feitiço alcançar de o nível barreira máximo de automática. 30 para causar dano a kunai. Então, esses bandidos são apenas de nível baixo. Ele os chama e conhece seu líder, Wengla, que, coincidentemente, se parece com seu gerente no trabalho. No mundo real, eles discutem sobre quem parece mais velho, mas Luna chega com seus cavaleiros e os separa com um feitiço de magia leve. Akira percebe que os ataques dela realmente o atingiram, indicando que ela deve estar no nível máximo. Ele pergunta se ela vai se desculpar por atacá-lo sem motivo. Ela responde que faz qualquer coisa para derrotar o mal, pois é uma das donzelas sagradas. Akira não gosta de sua arrogância e decide puni-la com umas palmadas. No final, ela oferece todo o seu dinheiro para liberar as abóboras e vai embora. Após isso, Akira decide ir para uma cidade próxima chamada Yahoo.com com Aku para gastar todo o dinheiro que acabaram de ganhar. Ele reserva um quarto elegante em um hotel chamado Google.com por uma moeda de ouro antes de sair para fazer compras com ela. Akira a leva a uma boutique chamada Amazon.com e compra um vestido muito bonito para ela, pagando com uma grande moeda de ouro, enquanto se pergunta o que há de errado com esses nomes. Enquanto isso, ao ver a enorme moeda, o dono da loja se transforma em um porco obediente, disposto a fazer qualquer coisa para ganhar seu favor. O rapaz veste Akau como princesa, e Akira nota que ela tem olhos de cores diferentes. Satisfeito, ele compra tudo na loja e a leva para um jantar chique. Sentindo-se bem tratada pela primeira vez, Akau pergunta a Akira por que ele é tão gentil, e se há algo que possa fazer por ele. Ela diz que fará qualquer coisa, surpreendendo Akira, que também se pergunta por que simpatiza com ela como Leonardo DiCaprio. Nesse momento, Luna dá um chute na porta e entra gritando que finalmente o encontrou. Ela mandou seus homens de volta à capital, pois não queria que suas irmãs se preocupassem, mas agora está sem dinheiro e não sabe onde passará a noite. Akira a convida para jantar com eles, e se desculpa com os outros clientes do restaurante, pagando uma garrafa de vinho para todos como um macho alfa rico. Depois, ele volta ao hotel com Akau e a carrega no colo para não machucar seus pés. Parece que ele finalmente se tornará um homem esta noite. Mas a doce escapada é arruinada quando Luna bate a porta dizendo que ficará com eles, pois não tem para onde ir, e como pagaram o quarto com o dinheiro dela, deveria poder ficar lá também.
Akira vê o rosto de sem-teto dela e pede para ir embora. Mas Akao sugere ser mais gentil e concorda em deixá-la entrar e devolver o dinheiro à noite. Luna e Akao se aproximam enquanto se escondem no banheiro, criando um laço fraternal. Enquanto isso, Akira verifica os recursos acessíveis em sua tela de administrador limitada e descobre que, ao contrário do jogo, pode armazenar infinitos itens em seu inventário. Ele pergunta a Luna sobre o querubim, achando que precisa de alguém com poder semelhante à estátua do Santuário dos Desejos para voltar ao seu mundo. Luna explica que o querubim morreu ao selar o Rei Demônio Grial sob o santuário. Mas o Reino da Luz ainda tem o Ófon e o Serafim, que têm as mais altas autoridades. No entanto, ninguém os vê há muito tempo, sendo agora uma lenda para as massas. Alguns acreditam que a estátua do Wishing Shrine era o órfão, mas estão enganados. Enquanto isso, a irmã de Luna, Queen, vai para Yahoo com sua unidade para buscar sua irmã, achando que são travessuras dizer que existe um Lorde Demônio e que ela vai enfrentá-lo. Na manhã seguinte, Akira anda pela cidade com um bule de chá barato que fez usando sua tela de administrador, e vai a uma loja de antiguidades. Loja. Ele afirma que primeiro precisa resolver o problema da falta de dinheiro. Então, ele se oferece para vender o bule ao lojista por uma moeda grande. Ele pede ao lojista que prometa vendê-lo por não menos que 5 moedas grandes, na esperança de criar um relacionamento amigável com ele. Ele inventa uma história elaborada sobre o bule ser uma herança preciosa de sua família, e blá blá blá. Usando a influência que conquistou ao gastar tanto na cidade no dia anterior, ele consegue fechar a venda. Ele sai feliz por enganar o lojista, mas ouve uma mulher gritar. Curioso, vê Queen chamando a irmã e o Demon Lord. Luna chega e pergunta o que a irmã faz ali. Queen diz que é hora de voltar ao quarto para jogar Mario Bros. E ver anime juntas. A Queen afirma que está certa ao dizer que não está fazendo nada, mas diz que, na verdade, encantou o Lorde Demônio com seu pequeno traseiro e salvará este mundo, aconteça o que acontecer. A Queen pergunta se estava certa em sua cabeça, e quando começou a fazer apenas conteúdo de fãs, mas antes que possa responder, um grupo de homens roubados chega e lança vários feitiços de ataque contra as Holy Maidens. Eles se apresentam como um grupo satanista chamado Walkers, e parecem ser os mesmos que desejaram invocar o Lorde Demônio no Wishing Santuário. Akira pensa se precisará agir, mas as irmãs mostram aos NPCs que eles não são protagonistas, detonando-os com feitiços de alto nível e combos como um chefe do Elden Ring. Então, um ocultista abre um baú cheio de lubrificante guardado por anos, que começa a escorrer e corromper o mundo ao redor. Quando o líquido escuro toca alguém, absorve seus poderes e enfraquece a proteção divina. O Espírito Santo os lança, fazendo as irmãs e seus homens caírem, complicando a situação. Akira se pergunta o que fazer, enquanto seu anel o incita a lançar granadas e explodir tudo. O anel drena sua energia, fazendo-o cair. Com o fluido do satanista se aproximando, Akira acessa a tela do administrador e vê uma opção de troca de personagem, com um texto explicando que ele não vai. O homem não consegue controlá-lo. Sem escolha, ele a escolhe e vira um rapaz de cabelos brancos chamado Zero. Zero tem sua própria personalidade, e ao abrir os olhos, seu Riz-Hack brilhante dissipa a escuridão. Ele se pergunta onde está. Olha em volta, vê membros do culto intimidando duas garotas no chão e decide defendê-las atacando os satanistas. Os satanistas pensam que ele é só mais um dos Maiden's Gunners e o atacam, mas Zero derruba todos com um movimento especial chamado Grudge Setting. Em seguida, ele lança um ataque combinado com suas habilidades e finaliza a luta com um Dragon Fist. Enquanto isso, Queen se encanta com sua aparência arrojada e genes de alfa, perdendo seu caráter yandere. Quando Zero se vira para perguntar se ela estava bem, Queen começa a falar de uma maneira bem feminina, o que faz com que o comandante da unidade cuspa de choque e diversão. Zero então lhe diz seu nome e menciona que, caso ela encontre algum problema, pode se sentir à vontade para pedir sua ajuda. Depois disso, ele se afasta. Por outro lado, o satanista fugitivo se questiona sobre o motivo de um Dragon King estar lutando ao lado da donzela. Ele se refere a Zero, que se apresentou como tal. Enquanto isso, vemos Akira em sua forma kunai batendo a cabeça na parede de um beco quando Akao se aproxima e pergunta o que ele fazia. Zero é um personagem do jogo de Akira, criado para o Infinity Game no mundo real. Sem controlar o corpo na forma, ele lembrava tudo o que disse e fez como Zero, o que o encolhia tanto que decidiu que seria melhor morrer ali mesmo. Então perguntou a Akao se ela viu um branco.
Luna afirma que não o viu, mas ouviu falar dele através de Luna. Ela pergunta se ele sabia quem ele era, mas Akira responde que não, enquanto pensa que ninguém pode descobrir que ele e Zero são a mesma pessoa. Simultaneamente, vemos dois aventureiros de classificação B, Yukikaze e Miken, chupando picolés enquanto observam pedidos no quadro de empregos da guilda. Por fim, eles decidem aceitar uma missão para eliminar os lobos da areia de uma área por 10 moedas de ouro. Eles também veem um novo pôster na recepção oferecendo 9 bilhões de moedas para quem trouxer o pedido do Castelo Sagrado. Um cara estranho alegou ser o Rei Demônio no Yahoo. A rainha retorna à capital com sua unidade, e Luna entra em uma carruagem com Akau e Akira, também indo para a capital sagrada. Durante o trajeto, Akira entrega a Luna um uniforme para vestir, já que sua roupa de donzela sagrada chama muita atenção. Ele sai da carruagem para fumar e começa a pensar em como ganhar mais pontos de habilidade para desbloquear recursos e habilidades. Enquanto isso, na tela do administrador, vemos os aventureiros de antes entrando em uma tempestade de areia em busca dos lobos. Infelizmente, eles acabam encontrando uma imensa matilha, que dizem ser capaz de destruir até mesmo grandes cidades. Com isso, começam a correr de volta. Em vez de enfrentá-los no caminho, passam por Akira e os outros, avisando para que fujam também. No entanto, Akira percebe que essa é a oportunidade perfeita para ganhar alguns pontos e decide caminhar em direção aos lobos. Ele bloqueia os ataques com sua barreira automática e, em seguida, os afasta utilizando sua habilidade de arremesso de facas e uma poderosa tempestade de areia. A habilidade de Akira gera uma explosão de fogo que cozinha as feras. Ok. Quebrando a quarta parede. Talvez eu esteja com fome enquanto faço este vídeo, mas vamos voltar à história. Após derrotar os monstros, Akira volta e diz aos aventureiros para serem mais cuidadosos ao envolver os outros na bagunça, antes de entrar na carruagem rumo à capital. Ao vê-lo, os aventureiros notam que ele é o Rei Demônio do cartaz de recompensa que viram antes. Yukikaze sugere que devem ir à capital para que ele possa oferecer seu corpo ao Senhor Demônio? Sim, ele é um garoto que gosta de se travestir. De volta à carruagem, Akau e Luna elogiam Akira por lutar contra um grande pacote de sandálias, e Luna pede a Akira que elogie seu novo vestido. Mais tarde, eles param em uma pequena piscina, e Akira convoca a base, dizendo às meninas para descansarem lá dentro. Akau mostra Luna, e Akira nota que ela está mancando por causa da perna ferida. Ele entrega um rolo de câncer ao cocheiro e abre a tela de administração. Agora, tem pontos de habilidade suficientes para convocar um dos 8 ajudantes do Lorde Demônio Kunai no jogo. Ele fica animado e pensa em quem convocar. Após refletir, decide pelo médico gênio e cientista louco Yu, que tem uma queda por jovens meninos. Ele acha que deve ser cauteloso com ela, pois parece um pouco louca e poderia machucar alguém por curiosidade. No entanto, ele acredita que pode lidar com ela sozinho. Além disso, ter o cérebro dela desenvolvendo métodos de defesa contra ataques mágicos seria muito útil, até que ele melhore suas próprias habilidades. Logo depois, ele a chama e explica a situação em que se encontram. Ele informa que não estão no jogo, e deseja que ela transforme parte da base em um hospital. Ele também proíbe que ela mate alguém e solicita suas sugestões. Ela menciona que precisam estabelecer a cidade sem cavaleiros neste mundo também, para servir como base de operações, e Akira concorda com isso. Ele detalha que a cidade sem cavaleiros foi a última área do Jogo do Infinito, e também a morada do Lorde Demônio Kunai. Se construíssem uma fortaleza tão avançada neste mundo, ela certamente seria chamada de Castelo do Lorde Demônio, mas ele não parece se opor à ideia. Depois, ele chama as outras garotas, as apresenta a Yu, e pede que ela também cure a perna de Aku. Yu assenta e transforma seus dedos em vários instrumentos médicos, antes de aplicar uma poção de cura na perna ferida de Aku e curar sua cicatriz. Aku imediatamente melhora a perna e começa a pular de alegria. Ela agradece a Yu e sai para caminhar com Akira, revelando que se apaixonou por ele por tudo que fez por ela. Depois, continuam a caminhada. Akira elogia Yu por sua ajuda e diz que contará com ela, o que a faz sentir um frio na barriga por causa dos genes de macho alfa dele e dos feromônios de Reese. E ela diz que quer ver mais esse novo lado do chefe. Então, todos decidem descansar na base à noite. E vemos Akau desenvolver uma habilidade especial chamada Heroína enquanto dorme. Na manhã seguinte, Akira e os outros passam por um vilarejo abandonado rumo à capital. Akira pergunta a Luna sobre o local, e ela diz que é um dos vilarejos em seu território. Ela explica que a igreja administra suas terras e lhe dá uma mesada para realizar seus desejos. Disseram-lhe que não deveria se envolver em assuntos mundanos, e que seria melhor se focasse em seus deveres de donzela sagrada e fizesse o que quisesse.
Ao ver a situação da aldeia, Akira percebe rapidamente que a igreja está manipulando Luna como um fantoche, e confirma essa ideia com Yu também. Ele diz que Luna deve ser uma princesa francesa que aumenta impostos por capricho e sugere comprar bolo se não houver pão. Então, decide aproveitar a situação e diz a Luna que gostaria de tomar emprestada parte do vilarejo para abrir um hospital administrado por Yu, ao lado de uma fonte termal para atrair pessoas do reino. Ele também acredita que pode começar a vender alguns sabonetes aqui para ter seu próprio pequeno negócio. Luna pergunta se ele pode aumentar sua mesada, e ele concorda antes de ir até o representante da igreja e dizer para ele sair dali e voltar para seus mestres, informando que Luna decidiu gerenciar suas terras sozinha. Após isso, ele conversa com alguns dos moradores locais e descobre que eles pertencem a uma raça especial de animais conhecida como bunnies. Dizem que já foram favorecidos pelo querubim, mas agora são discriminados, pois humanos normais não gostam de espécies subhumanas entre eles. Akira fala com fazendeiros e descobre que o poço local secou e não há água no vilarejo. Os fazendeiros têm dificuldades para cultivar, e o solo é ruim. Considerando isso, ele decide usar a tela do administrador para retirar uma roda de poço especial para extração de água. Ele vai ao poço e surpreende todos ao tirar baldes de água limpa do poço seco. Ele também lhes oferece sacos de fertilizantes para ajudar no plantio, sentindo-se feliz que itens baratos do jogo são valiosos nesse mundo. Ao vê-lo tão gentil, Luna diz a Akira que ele é uma boa pessoa, mas ele afirma que não há bondade nisso e que faz tudo com um propósito. Ele explica que planeja que os coelhinhos trabalhem no hospital e na casa de banhos que criará, para ganhar o favor deles e torná-los devedores. Luna permite, pois isso também a ajuda. E Akira diz que é só o começo, deixando o resto para quando chegarem à capital. Enquanto isso, Miken e Yukikaze descansam em uma taverna durante a viagem à capital. Yukikaze está apaixonado por Akira e quer oferecer seus buracos de fechadura enquanto pede uma bebida branca e cremosa ao estalajadeiro. Miken o adverte para ter cuidado, pois aquele cara queimou mais de 300 lobos de areia em segundos, e diz que alguém tão forte não pode ficar sem controle. Ao mesmo tempo, vemos os satanistas voltando para seu líder, Utopia, contando sobre o Dragon King que os fez falhar na missão contra os Holy Maiden Titans. Utopia diz que deveriam se preocupar mais com o Lorde Demônio que matou Griol, e instrui seus homens a levarem o baú com a escuridão, Hades, para a capital sagrada, e soltá-lo lá, para destruir a cidade e afirmar seu domínio, consumindo tudo. Na capital sagrada, a irmã mais velha de Luna, o Anjo, realiza uma reunião com o Senhor e o Conselho, onde um dos nobres, Dona Dona, comenta sobre o progresso de Luna. Ela diz que a rainha decidiu governar sozinha, e que devem ter cuidado com o homem que se diz Lorde Demônio, pois pode estar enganando a Santa Donzela para seus planos malignos. Então, o chefe dos soldados Marshal diz que devem ficar satisfeitos que a Santa Donzela quer cumprir seus deveres como governante. Angel comenta que Luna está agindo de forma incomum e está preocupada com a irmã, e Dona sugere punir o Lorde Demônio. Marshall, chefe da equipe, diz que incendiou uma aldeia em seus territórios e não pode estar fazendo algo bom. Mas ele argumenta que não podem punir alguém de confiança de Luna por rumores, pois só uma casa foi queimada, e parece exagero. No final, o Anjo sugere esperar para ver como tudo se desenrola e encerra a reunião. Então, Queen entra e se senta ao lado de Luna, muito tímida. Angel menciona que você deve estar bastante cansada da sua viagem de retorno do Yahoo, especialmente após o incidente com os satanistas, e também com os Dragon King. No entanto, para sua surpresa, Queen inesperadamente revela que está apaixonada por aquele Dragon King. Ela começa a se apaixonar por Zero como uma verdadeira weeb degenerada, desejando comprar a água do banho dele, e até mesmo cheirar suas meias. Alguns dias depois, Akari e as meninas chegam à capital, e Akari decide fazer um jantar para celebrar a cura da perna de Aku. Enquanto isso, Miken e Yukikaze chegam à cidade, e veem os aventureiros de classificação S, Mink e Organ, interessados no pôster de recompensa do Rei Demônio Kunai. Já Akira e os outros aproveitam o jantar em um bar de alta classe recomendado por Luna, o Artemis. Akira diz a Akau para esquecer as boas maneiras e aproveitar a refeição, pois é o início do show e todos se divertem. Após o jantar, ele pede uma sobremesa de morango e instrui um garçom a surpreendê-las na mesa. As garotas adoram a sobremesa estrangeira e gemem de felicidade. Mas o momento é interrompido por uma senhora chamada Shrimp Free Butterfly, levando o tio Roger a dizer, "Hey, Yahoo!" Em segundo plano,
Akira utiliza sua habilidade de comunicação telepática para perguntar a Luna quem ela era. Luna então explica que essa senhora é uma figura muito importante entre as esposas dos nobres, e que seria realmente uma péssima ideia torná-la uma inimiga. Ela é uma estrela e uma modelo que exerce influência sobre a classe alta da sociedade, além de possuir muitas conexões com a classe dominante. Akira afirma que isso significa que ela será uma aliada extremamente valiosa se ele conseguir conquistar seu favor, e por isso, decide convidá-la para se juntar a eles na mesa. A senhora parabeniza Akau-u por sua cura, e então pergunta a ela sobre a capital sagrada, querendo saber se ela gosta do lugar. Após ouvir a opinião dela, ela faz a mesma pergunta ao Lorde Demônio. Ele responde que a capital é realmente um paraíso, especialmente se comparada às cidades e vilarejos devastados e mal administrados que encontrou em seu caminho até aqui. Ele ainda acrescenta que tem uma solução para esse problema, e afirma que, se ele se tornar o governante dessas terras, poderá transformar todo o reino em um verdadeiro paraíso. Em vez de seguir uma abordagem enfadonha, ele tem outra ideia sobre o céu. Mostra uma barra de sabão para a senhora. Ela fica confusa, mas Luna aparece sorrindo e explica que é um sabonete revolucionário. Diz que elimina sujeira, deixando a pele brilhante e perfumada. Nota como todos tinham pele macia e brilhante, intrigando-a. Akira sugere que a senhora experimente hoje à noite e depois conte se gostou, agradecendo-a. Ele também diz que tem muitos planos para tornar o reino próspero. Além disso, construirá um banho termal no vilarejo dos coelhinhos, com propriedades medicinais. Quem entrar terá a pele curada e parecerá anos mais jovem. Ele fala sobre a ideia por alguns minutos, e deixa Shrimp Free muito empolgada, a ponto de ela pedir a Luna para manter segredo de sua irmã Oyster Free, e dizer que gostaria de ser a primeira cliente quando eles abrirem. Nesse momento, todo o lugar começa a tremer, e um garçom entra anunciando que a capital estava sendo atacada pelos satanistas. Akira acha que esse é o momento perfeito para apimentar o jantar, e sai para observar a situação. Ele diz que parece um ataque coordenado e tranquiliza as pessoas, afirmando que está lá. Pede a Akau e Luna para aproveitarem suas refeições e ficarem, enquanto ele sai para queimar calorias extras. Então, ele se abaixa e telepaticamente instrui Yu a vigiar e proteger todos na sua ausência. Depois, ele vai derrotar satanistas atacando Miken e Yukikaze, com feitiços mágicos. Ele derruba um com uma pedra e começa a atirar em cada um usando habilidades e feitiços de alta classe. No final, invoca um martelo enorme e os pulveriza, dizendo que não tiveram sorte de encontrá-lo. Ao ver isso, um satanista corta a mão e oferece o corpo dele e dos companheiros caídos para invocar um demônio de nível médio chamado Carnival. Assim que é convocado, ele inicia seu comportamento como um grande e poderoso perdedor, prendendo todos em uma zona de barreira. Ele então começa seu longo monólogo sobre como pretende devorar todos e blá blá blá. No entanto, Akira se irrita com suas bobagens, quebrando um de seus chifres com um pedaço de pedra. Em seguida, ele o domina com seu hack de macho alfa, fazendo-o suar frio antes de jogá-lo para o alto e explodi-lo como fogos de artifício. Ao ver isso, todos na cidade se reúnem e o elogiam como um lorde demônio bondoso, agradecendo por salvar suas vidas. Yukikaze pergunta seu nome, e ele diz que é Kunai, e que não precisa de agradecimentos, pois fez isso para se satisfazer. Ao ver o fã de Yukikaze fazendo gracinhas para o Lorde Demônio, Michon se intromete, dizendo que prefere o Dragon King, que está do lado da justiça. Mas Yukikaze a provoca, dizendo que justiça é apenas uma bunda, e que se ela for, não precisa ser tão tímida sobre isso. No Artemis, a gerência do bar chama um palhaço para animar todos durante a situação caótica. Mas o palhaço é um assassino disfarçado chamado Kamiya, contratado pelos satanistas para lidar com Luna. Luna se pergunta por que Akira está demorando tanto. Mas Akou e as outras meninas dizem para ela ter fé no Senhor Demônio, que nunca quebra suas promessas. Nesse momento, o palhaço entra e começa a elogiá-los. Ao vê-lo, Yu se levanta e pergunta se pode mostrar um truque. O palhaço mastiga seu lenço e, brincando, diz que ficaria com ciúmes, mas então vê os braços e as mãos de Yu. Ele entra em pânico, se perguntando o que aconteceu, e Yu pergunta se ele precisa de uma mão. Ela então as coloca de volta no corpo, mas ao contrário, o que o faz entrar em pânico ainda mais enquanto Lady Shrimp Free. Os únicos. Yu os tira e os coloca de volta, alegrando Kamiya. Yu aproxima e sussurra para ele manter as mãos longe e usar algo mais discreto que o veneno de peido nos bolsos. Ela avisa que, se o vir de novo, cortará mais que seus braços e o fará fugir.
diante do castelo sagrado e entregar suas vidas. Convocam Oluit, príncipe das trevas, que ao ver a barreira divina ao redor do castelo, se surpreende por ter sido chamado ali. Ao olhar para o anjo que sai da sacada para enfrentá-lo, ela expande a barreira, derrubando a maioria dos demônios inferiores. Mas Oluit contra-ataca com um feitiço mortal, encolhendo a barreira ao redor do castelo sagrado. Enquanto isso, o líder satanista Utopia envia o demônio Tron para levar Hades à capital sagrada e engolir tudo na escuridão. Ao ver o demônio de alto nível, a Queen decide agir seriamente e pega sua arma principal, o Holy Hammer Sigma. Mink se junta com feitiços de apoio, e a rainha salta para derrubar o demônio. Ele bloqueia, mas ela o força a se defender. Ele bloqueia, mas ela o faz cair, permitindo que Mink ataque. Olha a empurra e lança um feixe de energia na Queen, que tenta bloquear com um feitiço de barreira. Mas ele atravessa e a faz cair contra a barreira do castelo. Mink também oferece ajuda, mas Oluit simplesmente os bloqueia com seus punhos, mostrando seus genes dominantes. Nesse exato momento, Tron entra em cena e libera Hades sobre as meninas, fazendo com que elas percam sua proteção divina e também seu poder mágico. Agora, enfraquecidas, elas se tornam incapazes de se defender dos ataques de Oluit, e ele faz com que experimentem uma boa surra de igualdade de gênero antes de mandar as duas de volta com uma poderosa onda de energia das trevas. Ao vê-los sendo intimidados, o anjo fica extremamente preocupado, mas Queen a instrui a manter a barreira. Oluit então decide testar sua paciência, chutando Queen e esmagando-a sob seus pés. Durante todo esse tempo, vemos Akira atrás da muralha do castelo, e ele se pergunta o que deve fazer nessa situação complicada. Ele deseja manter distância das irmãs de Luna, pois ainda não pesquisou o suficiente sobre o Serafim, mas ele não pode deixar que esse demônio do Wish.com roube os holofotes e derrube as Holy Maidens. Ele decide deixar Zero lidar com elas, e se transforma nele. Zero olha ao redor, se pergunta onde está, mas ouve a rainha pedir ajuda ao ser intimidada pelo demônio. Ao notar sua presença, Oluit afasta Queen e pergunta quem ele era, enquanto Zero se aproxima e o encara. Ele diz que você cheira a peido e dá um chute forte, fazendo Oluit cair de joelhos segurando o estômago. Zero começa a bater nele, ensinando a não machucar mulheres, e quebra seu moral bloqueando o ataque Darkness Wave com seu Riz. Sentindo-se dominado, Oluit olha para Tron e absorve sua força, abrindo um buraco no peito e sugando seu sangue. Ele chama isso de nojento, mas afirma que deve ser o suficiente para curá-lo por completo. Enquanto isso, vemos Tron cair e refletir sobre sua vida miserável, onde foi discriminada por ser uma Demon King. Depois, foi adotada pelos satanistas que a usaram em seus planos malignos. Parece que esse é o fim para ela. Mas então ela escuta a voz de Zero e abre os olhos, vendo-se completamente curada com a carne de Zero em sua boca. Ele diz que é um item especial de recuperação total, e se levanta para encarar Oluit. Oluit então se transforma em modo Full Power, virando um cachorro preto. Ele ataca Zero com força total, mas Zero contra-ataca com seu movimento especial Tudo ou Nada, transformando-o em pó com um tiro, surpreendendo a todos. Ser salva por ele deixa Tron muito feliz, e ela o abraça, enquanto Queen também vem por trás e o aperta. Tramas maciças. No dia seguinte, Akira decide encontrar Angel para perguntar sobre o Seraph. Angel pergunta se ele é o Lorde Demônio das Lendas, e qual é a relação dele com sua irmã, Luna. Ele responde que ela pode vê-lo como quiser, e que seu encontro com Luna foi um desastre inevitável, mas eles se tornaram parceiros valiosos. Ao ouvir isso, Angel fica surpresa, e se pergunta como Luna pode se associar a outra pessoa quando ela é vista como a definição de pirralha mimada e egoísta. Ela se pergunta se Akira lançou um feitiço nela, e se ele quer prejudicar seu reino. Akira diz que prefere agir do que falar, e que ela julgará ao ver seus planos se realizarem. Ele pede um favor. Quer saber mais sobre a Seraph e acessar suas bibliotecas? Ela se pergunta se ele está planejando invadir o reino deles e tomar o poder como um britânico, mas decide dar a ele acesso, e diz que não falará mais sobre o Seraph. Akira olha para as mãos trêmulas dela, e diz que tudo bem, pois não se sentiria à vontade para continuar essa conversa com alguém que está praticamente tremendo de medo, e decide se retirar. Mas, antes de partir, o anjo pergunta se foi ele quem derrotou o Rei Demônio Grial. Ele responde que chamá-lo de Rei Demônio seria um exagero, pois na verdade, era só uma imitação barata. Ao ouvir isso, o anjo fica preocupado, percebendo que Akira é muito mais forte que os heróis e demônios das lendas. Depois, ele sai, verifica seus pontos de habilidade, e ri como um maníaco, feliz por ter acumulado tantos pontos em batalha, ontem à noite.
Ele diz que agora acumulou pontos suficientes para chamar mais ajuda, além de construir o hospital e o balneário de águas termais, ainda sobrando alguns pontos. Ele também desbloqueia a habilidade de viajar rapidamente para locais já visitados e se encontra com Akau para dar a boa notícia de que estão começando a missão de enriquecer. Depois, vai à biblioteca e lê vários livros sobre a lenda, mas encontra poucas informações sobre Seraph. Ele também se pergunta onde estão os anjos das lendas, já que os demônios ainda estão aqui. Akau traz um livro sobre um cão que encontrou tesouros nas masmorras e ficou famoso. Ele pergunta ao bibliotecário se havia tesouros nas masmorras, e ele diz que o reino encontrou muitos artefatos mágicos e itens valiosos. Akira acha que seu corpo é quase imune a todos os ataques do jogo, mas é vulnerável a ataques mágicos. Akira diz a Luna que ela deve se sair bem, pois quer que seu plano funcione. Depois, eles voltam à base para encontrar os outros. No caminho, Akira percebe algo e pede a Akau que siga sem ele. Ele entra em um beco e vê Tron o seguindo. Ela diz que vê todos com cores únicas e sabe que ele é a mesma pessoa que Zero. Ela diz que ele é seu salvador e pede que ele liberte Zero. Inicialmente, Akira tenta afastá-la, mas acabam fazendo um acordo. Akira a deixaria conhecer Zero em troca de sua ajuda nos negócios. Assim, ele a leva de volta à base e a apresenta aos outros. Luna não parece gostar da ideia de trabalhar com um demônio, mas Akira insiste que ela colabore, pois precisa dela para que o plano funcione. Depois, ele reúne todos e viaja rapidamente à Vila dos Coelhos com eles. Diz a Yu que quer começar a construção já, e vão a um local adequado para invocar sua base. Usa pontos para um upgrade de hospital, transformando-a em uma instalação médica moderna. Decidem entrar para ver se tudo funciona bem, e ele nota como os aparelhos elétricos estavam funcionando, apesar de eles não tinham eletricidade. Akira diz que devem encontrar preços justos para os serviços, e menciona o valor de cada moeda em ienes atuais. Ele sugere a Yu cobrar menos dos pobres locais e roubar os nobres, para ganhar o favor dos comuns e riqueza para futuras explorações. Depois, ele monta a casa de banhos das fontes termais, e decide ter os dois coelhinhos mais bonitos, Momo e Kaion. Os funcionários são recepcionistas lá. Ele compartilha sua visão de expansão e capitalismo, assustando a todos com seus planos. Com isso resolvido, ele se pergunta quem será o próximo dos 8 ajudantes de Kunai. Ele escolhe o prodígio com complexo de irmã, Tahara, conhecido por aprender e dominar habilidades rapidamente. Após convocá-lo, ele o leva para dentro e informa sobre a situação atual. Ele diz a Tahara que estão em um mundo de fantasia como o Infinity Game, mas sem um grande império. Existem muitas espécies e fenômenos novos exclusivos do jogo. Ele também menciona que estão em um vilarejo e planejam transformá-lo em um ponto turístico, com atrações como hospital, resort de águas termais e balneário. Ele ainda diz que Yu também está lá e quer que ele coopere para ajudá-la a construir seu novo império. Império? Tahara agradece, pois sem Akira, ele e a irmã seriam comida de cães vadios há anos. Mas então, ele se preocupa com Yu e a chama de Bela louca. Ele também diz que não é Dorimon para realizar todos os seus desejos tirando algo do bolso, mas Akira diz que acredita nele, porque ele é um gênio. Nesse instante, Yu aparece e pergunta sobre o que eles estavam conversando. As outras meninas também se aproximam para vê-lo e são apresentadas a Tahara, que é seu novo gerente. Na manhã seguinte, Akira vai até a capital para vender uma caixa de música para o homem do antiquário. Ele o enche de elogios e fala sobre o misticismo por trás do instrumento, dizendo que permitirá que ele alcance um bom preço pelo item. O lojista, sob pressão, afirma que o item seria vendido por no mínimo 15 moedas de ouro, e agradece a Akira pela transação. Akira então vai à boutique, entrega 5 moedas de ouro, e promete mais 2 se cumprirem o prazo. Ele apresenta 2 trajes de coelho, diz que precisará de muitos e pede que sejam entregues na Vila dos Coelhos. Depois, ele vai ao mercado de alimentos, faz um acordo para entregas regulares e fica com 3 moedas de ouro. Com tudo resolvido, decide chamar Lady Charmfree para fazer marketing na alta sociedade. Então, volta ao quarto do hotel e pratica sua habilidade de mudança de personagem para controlar o Zero mais livremente. Sério? Agora ele percebe que, ao se transformar nele, ganha mais energia e se encolhe, mas seu controle sobre ele parece melhorar. Foi um personagem que ele criou e jogou por mais de 10 anos, então tem uma conexão profunda com ele. Ele se transforma novamente em Kunai, e se sente feliz com suas conquistas até agora. Na manhã seguinte,
ele abre a casa de banhos para os aldeões e os deixa limpos. Então, ele os coloca em serviço, com Tahara no comando. Tahara treina todos nas formas de atendimento ao cliente e limpeza, e finalmente vemos as meninas coelhinhas em trajes de coelhinhas. Quando tudo começa a funcionar, Akira convida Lady Shrimpfree para visitá-los. Uma semana depois, Shrimpfree chega à aldeia com um velho chamado Comandante Sambo. Ele era um servo do grande soldado Marshall, mas um monstro tirou seus olhos em batalha. Desde então, ele ficou cego. Shrimpfree o trouxe para se divertir, pois parece que sua vida está chegando ao fim. Ao chegar, Shrimpfree elogia Akira pelo desenvolvimento da aldeia, dizendo que a transformará em um paraíso em semanas, e que ela deve voltar para ver o resultado. Ela responde que está ansiosa, pois ele sempre cumpre suas promessas, como com o sabonete da festa. Akira mostrou isso durante o jantar outro dia. Depois, ela apresenta Sambo, e Akira menciona que há uma excelente médica lá, capaz de restaurar sua visão. Ao ouvir, Sambo fica animado e diz que seria muito grato. Akira então pede a Tahara que o acompanhe ao hospital. Lá, Yu os cumprimenta e aplica seus medicamentos especiais em Sambo, curando seus olhos com colírios. Fazendo-o pular na cama do hospital, Shrimpfree manda o velho voltar ao comandante e ele foge feliz. Ela então oferece a Yu uma moeda sagrada de Lambda, avaliada em $1,5 milhão, como recompensa. Diz que é sua forma de agradecer por fazer o velho ficar em dívida com ela e afirma que terão um longo relacionamento. Depois, Akira leva Lady Shrimpfree à casa de banhos para mostrar os banhos, fontes termais e saunas. No caminho, ele se sintoniza com Luna e a vê sonhando com sua infância. Descobrimos que Luna era uma órfã que brincava com um garoto demi-humano. Eles enfrentaram discriminação dos ricos e nobres, mas Luna avisou para lembrarem seus nomes quando ela se tornasse a Holy Maiden. Aos 8 anos, foi nomeada pela Igreja Sagrada, mas ao tentar reencontrar seu amigo, descobriu que ele fora abatido pela Igreja, que via os demi-humanos como impuros e desnecessários. Isso deixou Luna triste, mas ela seguiu como Holy Maiden até encontrar a aldeia demi-humana dos coelhinhos e rezar por sua prosperidade, deixando a Igreja cuidar deles. Infelizmente, isso falhou por seu egoísmo e atitude descuidada com seu governo, territórios. Ela ouve Akira e desperta de seu sonho. Ele diz que está vindo com a senhora e contará com ela. Luna diz que está pronta e vai recebê-los. Ela segura a mão de Madame Shrimpfree e a leva para a casa de banho, onde começam com ducha, sabonete, esfoliação e shampoo para cabelo das coelhinhas. Depois, vão para o banho de dióxido de carbono, que deixa a pele macia e flexível. Luna a leva para o banho de ervas, onde Madame Shrimpfree provoca Luna sobre seu amor pelo Lorde Demônio, e diz para ela usar seus encantos femininos se quiser conquistá-lo. Depois, vão para a sauna de sal, onde Luna a orienta nos passos, e após experimentar tudo, Madame fica animada e decide. Enquanto isso, vemos o anjo conversando com a rainha sobre a visita de Madame Shrimpfree à Vila dos Coelhos que foi reformado pelo Senhor dos Demônios. Queen pergunta por que ela está tão preocupada, e se o Lorde Demônio não é só um capanga de Luna. Ela diz que é sério, e que Queen também deveria se preocupar. Queen lembra de conhecer Luna em Yahoo City, e que ela parecia apaixonada pelo Lorde Demônio. Angel diz que ninguém liga para o amor, pois é um grande problema para o reino, mas a Queen ri e diz que é triste o anjo não entender o amor, esperando encontrar alguém assim um dia, e começa a sonhar com o Zero, preocupando o anjo. De volta à aldeia, Yu entra numa sala e vê Tahara trabalhando no mapa da aldeia e na realocação de instalações. Ele diz que já discutiu com o Lorde Demônio, e ela sugere aceitar a sugestão da Madame Shrimpfree. Akira também fala sobre isso. Ouvir isso deixa Taharu muito bravo, perguntando se ela esqueceu o incidente no antigo Grande Império. Este é o novo castelo deles, e ele não pode deixar ninguém de fora opinar sobre seus planos. Yu percebe o erro e pede desculpas pela sugestão impensada. Ela diz que o Lorde Demônio mudou em muitos aspectos, mas ainda mantém seu charme e ambição únicos. Ela diz que, embora seja uma Shotacon, não consegue parar de pensar no Lorde Demônio ultimamente. Tahara também confirma que está mais feliz com o atual Lorde Demônio e deseja que ele nunca mude. Mais tarde, Akira vai ao hospital para um check-up com Yu, que tenta fazer jogos pervertidos. Após confirmar que ele está ótimo, Akira a ignora como um macho sigma e vai aproveitar as novas instalações. Mais tarde,
Eles jantam bem e mergulham na fonte termal. Tron entra e pede a Akira para conhecer Zero, mas ele a manda para a seção feminina e vai ver TV. Percebe que não tem TV a cabo, e a comida não é reabastecida automaticamente no resort, diferente do jogo Infinity. Porém, as máquinas de venda automática ainda são reabastecidas diariamente, então não estão. Akira está muito deprimido com isso. Akao entra no quarto e diz que quer dormir com ele hoje à noite, encerrando o dia. Depois, Luna também entra, se aconchega ao lado de Akira, e diz que queria dormir com Akao, mas não tem escolha, já que ele já está dormindo. Na manhã seguinte, Akira acorda cedo e deixa uma carta para Akao e Luna, dizendo que vai à capital para tratar de negócios, e que não precisam ir atrás dele, ele voltará ao anoitecer. Ele vai à capital para ler sobre o Seraph e obter informações sobre itens mágicos e armaduras nas masmorras, para se proteger de ataques mágicos. No caminho, encontra Yukikaze e Miken, e se esforça para lembrar seus nomes. Yukikaze quer agradecê-lo por salvar sua vida. Mas Akira diz que não quer pagamento. Fez por si mesmo. Ele também teve a ideia interessante de introduzir cartões com nomes neste mundo, para ajudar a identificar pessoas em guildas e empresas, e acredita que isso pode ser mais um de seus produtos de destaque da Vila dos Coelhos. Depois disso, Yukikaze pergunta o que ele tem feito desde então, e menciona que tem trabalhado na reformulação da Rabbit Village. Ele também comenta que não está indo à Adventurers Guild para obter informações sobre itens mágicos das masmorras do norte. Yukikaze diz que a guilda não pode fornecer informações sobre itens e masmorras de fora, mas que ajudará e o convida para um drink na sua taverna favorita. Lá, eles comem petiscos e bebem, e Akira logo percebe que Yukikaze tem modos lascivos e truques pervertidos. Ele tenta apressar a conversa e pergunta a Miken sobre a guilda dos aventureiros, as masmorras e os itens, e ela informa sobre os princípios básicos do sistema. Akira percebe que aventureiros são freelancers que arriscam suas vidas para coletar itens e materiais de monstros e masmorras, visando ganhar dinheiro. Miken menciona que estão em guerra com as regiões do norte, dificultando o acesso às masmorras de lá. Porém, em tempos de paz, a economia prospera, pois artesãos e aventureiros comercializam globalmente e produzem. Akira diz que sua empresa possui artefatos e itens de alta qualidade vendidos por milhões. Ela explica que itens de metais básicos são normais, enquanto os de materiais de monstros são sólidos. Depois vêm os itens de materiais mágicos e raros, chamados de alto nível, criados por anões. Há itens únicos, geralmente com aventureiros de classificação S, e itens lendários mantidos por donzelas sagradas. Depois de ouvir a história, Akira resolve seguir para o norte em busca de itens únicos e para compreender mais sobre o assunto. No entanto, Yukikaze o impede, argumentando que deve acompanhá-lo, já que é um aventureiro de grau B e um excelente guia. Akira, então, concorda com a sugestão e aceita a ajuda. Está pronta. Enquanto isso, Yukikaze vemos decide Anjo desejando a incluir estátua Miken do na Serafim jornada, e usando um todos feitiço que consome toda a magia de seu Akira cajado estiver para se preparado teletransportar para a até viagem. Luna. Ao chegar, ela se surpreende ao ver tantas pessoas trabalhando, e é repreendida por Tahara por chegar com um vestido branco. Ele diz para ela trabalhar sua magia nos cristais de luz, confundindo-a com alguém chamado para o trabalho. Ela obedece porque ele é muito mais do que isso, de um macho alfa. Ela encontra Luna e pede para voltar, mas Tron a leva de volta ao trabalho. Diz para Momo e Caim mostrarem o local à irmã e aproveitarem o balneário antes de fugir. Angel segue os coelhos até as instalações, se perguntando o que acontece. Eles a levam à casa de banho para explorar sozinha. No início, Anjo fica surpresa ao ver o espaço amplo, mas logo vê a fonte termal externa com Akira se banhando. Ela pergunta se ele planejou deixá-la vulnerável, mas ele oferece uma toalha, dizendo para entrar antes de pegar um resfriado e ele ser culpado. Depois, conversam sobre o projeto dele e como pediu para ela ver seu trabalho e julgar por si mesma. Ele a deixa aproveitar a fonte termal, oferece um saquê japonês de qualidade e até lhe dá uma auréola, pois fica bonita nela. Após isso, saem juntos e ele pergunta se ela chegou de carruagem. Angel responde que não pode revelar o segredo do milagre do Serafim, e ele diz que não se importa, levando-a de volta ao castelo sagrado com sua habilidade de viagem rápida. Ao ver que ele usa a mesma habilidade do milagre do Serafim, e que lhe deu uma auréola, ela se pergunta se ele é o senhor demônio das lendas, um anjo caído chamado Lúcifer.
Ela pergunta quem ele é, e ele diz que quer sua cooperação em breve, pois deseja saber mais sobre o Seraph. Ela pergunta o motivo, e ele revela que foi convocado por órfão, e tem perguntas para o Serafim, mas nunca quis machucá-los. Isso surpreende a Anjo, e ela comenta que agora tudo faz sentido sobre como ele conseguiu fazer com que Luna o seguisse, e como ele foi capaz de realizar milagres semelhantes aos do Serafim, até mesmo concedendo halos. Com isso, Akira se teletransporta de volta para o vilarejo, e a Anjo reflete que alguém como ele não pode ser uma pessoa má. Ela afirma que se empenhará em um dia restaurá-lo à sua glória primordial, como um verdadeiro anjo. De volta à aldeia, Akira diz a Akau e às meninas que fará uma longa viagem, e gostaria que elas protegessem a aldeia. Ele promete visitá-las de vez em quando, usando sua habilidade de viagem rápida, e pede que se comportem em sua ausência, seguindo as orientações de Yu e Tahara. Com isso, ele vai dormir com todos, e acorda na manhã seguinte para se despedir de Tahara e Yu, dizendo que confia neles que contará com eles para gerir a aldeia, e ordena que a protejam a todo custo se for atacada. Assim, ele se junta a Yukikaze e Miken na carruagem, e inicia sua jornada à cidade de Ruki, onde está a masmorra da prisão. E assim termina a primeira temporada de Demon Lord Retry,